Bom dia, gente. Então, vamos fazer a nossa correção do livro de História, página 75. Complete as frases a seguir com as palavras destacadas de maneiras que fique com sentido. Então, aqui tem as palavras destacadas, tá? E você vai completar nas lacunas de maneira que fique com sentido. Então, os indígenas que vivem hoje no Brasil originaram-se dos povos caçadores que ocuparam todo o continente há milhares de anos. De lá para cá, esses povos desenvolveram seus diferentes modos de uso da natureza e de se relacionar com ela, além de formar das pessoas conviverem entre si. Segundo, indique as informações que a Carta de Caminha traz sobre os povos que habitam no território. Então, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ele descreve algumas informações sobre os indígenas. Por exemplo, a cor da pele, ele fala da cor da pele dos indígenas. Eles falam do formato do rosto, né, dos olhos, da boca, do nariz dos indígenas, como os indígenas andavam, ele fala também. Então, aqui algumas das possíveis respostas, né? Ele fala da cor da pele, ele fala de como os indígenas andavam, né? Com o corpo pintado, né? E ele fala do rosto, né? Que o nariz era bem feito e que tinha os lábios furados. Ele relata essas informações. As descrições da terra. Ele fala que tinha muita água e era bonita e tinha um bom clima, né? Essa é a descrição da terra que Pero Vaz de Caminha faz na carta. Na terceira questão, fala assim: converse com a sua turma sobre a diferença de modo de vida dos indígenas brasileiros antes e depois das chegadas dos europeus ao Brasil. Em seguida, escreva abaixo as conclusões que chegaram. Na última aula online, a gente falou, né, que com a chegada dos portugueses, eles acabaram mostrando algumas coisas que os indígenas não tinham noção e nem faziam. Por exemplo, a missa, né? O contato com a religião dos portugueses. Eles tinham uma missa todo domingo. Os indígenas começaram a participar dessa missa. Alguns objetos que os próprios portugueses faziam de troca com os indígenas, eles começaram a utilizar, né? Como espelho, mesmo ainda sem ter noção do que era aquele objeto, eles acabaram atribuindo à sua cultura. Então, com esse contato com os portugueses, eles acabaram perdendo, né? O contato com os portugueses fez com que muitas tribos perdessem a sua identidade cultural, tá? E aí, o contato com a religião, com alguns animais e objetos, atribuindo à cultura indígena. Então, eles tiveram esses contatos, né? Com a religião, com alguns objetos e que acabaram atribuindo a sua cultura indígena. E quarta questão. Lê as informações. Na chegada dos portugueses ao Brasil, os indígenas estavam divididos em tribos de acordo com o tronco linguístico. Antes da chegada dos portugueses, ninguém habitava as terras brasileiras. Os carabais eram da região da Amazônia. Os tupis, guaranis e macrongê pertenciam à região do Planalto Central. Assinale a alternativa correta. Os tupi-guarani não era da região do Planalto Central, não, tá? Os carabais, sim, era da Amazônia. E na chegada dos portugueses, realmente tinha um tronco linguístico. Tinha várias línguas. Em média, acho que tinha uma cultura linguística que os portugueses não entendiam
porque cada um falava de uma forma, tá? E eles ficavam meio perdidos. Eram várias línguas, apesar da tribo moravam tudo no mesmo ambiente, cada tribo tinha sua língua, né? Então, realmente tinha vários troncos linguísticos. Então, aqui a gente marca o primeiro, tá? A opção que tem o primeiro e o terceiro. Ok? Então, marca o último aqui. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vamos lá. Os indígenas precisavam das matas e as florestas para manter suas tradições e sua cultura? Sim, letra A aqui. Nas matas e florestas que os indígenas mantêm a sua forma de viver. Letra B. A natureza faz parte do espaço dos indígenas. Letra C. O indígena precisa de que está em volta da aldeia. Atualmente, existem muitas reservas indígenas. As reservas indígenas são para garantir sua forma de viver. Isso. Nas reservas indígenas, apenas os indígenas podem viver. Exatamente. Então, essa foi a nossa correção de história. Vamos agora para a correção de ética. Atividade de ética, a gente fez a correção da página 48 na aula online, né? Que tem uma situação problema, tá? Estou dirigindo em meu carro, o sinal fecha e eu aguardo quando o sinal fica verde. Eu acelero para dobrar à direita, mas há um pedestre atravessando em outros carros atrás de mim, que querem dobrar também. O que é que eu devo fazer? Então, nesse caso aqui, ele tem que realmente esperar o pedestre atravessar, tá? E depois que o pedestre atravessar, ele poder seguir, tá? Esse é o certo, ele esperar mesmo o pedestre atravessar, mesmo que atrás desse carro exista outros carros buzinando para que ele atravesse. Ele tem que esperar o pedestre passar. Na página 49, existem alguns símbolos e pede para que possa pesquisar e colocar o que significa esses símbolos. Então, primeiro, animais na pista. Segundo, em obras. Terceiro, restaurante. Quarto, proibido estacionar. Quinto, proibido o trânsito de bicicleta. E o sexto, a velocidade máxima permitida, aquele 30 km por hora. Qual dessas placas você já conhece? Circule. Então, aqui você conhece, você vai circular. Geralmente, a gente vê essa aqui, tá? E essa. Na terceira questão, tem duas imagens e tá pedindo para marcar com X o erro e escreva a infração de trânsito que a menina cometeu. Nas duas imagens, uma ela atravessa com sinal vermelho e a outra ela atravessa com sinal verde. Para o pedestre passar, ele precisa a sinaleira para o pedestre, para ele poder estar livre para passar, precisa estar no sinal verde, tá? Então, nesse caso, o erro aqui é ela passando no sinal vermelho, porque ela é um pedestre. Então, vermelho para o pedestre e ele não pode passar. Então, é por isso que ela comete essa infração. Na página 50, tá pedindo para marcar verdadeiro ou falso nas frases em relação ao Código de Trânsito. E vamos lá. É permitido dirigir sem cinto de segurança? Falso. Avançar o sinal vermelho pode causar um acidente? Sim. Verdadeiro. Toda criança menor de 5 anos pode sentar no banco da frente? Não. Falso. Existe uma lei para isso, tá? E a criança de menos de 5 anos não pode. É proibido dirigir sob o efeito de bebida alcoólica? Verdadeiro. Todo motorista deve parar o carro em cima da faixa de pedestre? Não, falso. Ele tem que parar antes da faixa de pedestre. É permitido que o passageiro use cinto só em viagens? Falso. O passageiro também tem que utilizar o cinto, independente de viajar ou não. Todo motorista deve estacionar nas calçadas? Falso. Os pedestres devem atravessar na faixa de segurança? Verdadeiro.
Pinte a cena que representa o cuidado que o motorista deve ter no trânsito e escreva uma frase sobre o que pode ser evitado. Então, a cena, tá? Ele tá aqui falando no celular, então já não pode ser essa cena. Precisa ter toda a atenção, porque como a gente viu no título do texto, é respeito à vida. O motorista, ele tem um respeito à vida dele e à vida de outra pessoa. Então, a cena certa é essa aqui, tá? E aqui você pode colocar essas atitudes, né? Uma frase sobre o que pode ser evitado pode ser evitado com essa atitude. A criança deve sentar no banco de trás, tá? Com o cinto de segurança,